Bom, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é a nossa última aula em sala de aula, tá? E eu quero começar agradecendo a vocês. Tá? Eu sei que a vida acontece, que vocês são jovens, que a vida chama para outros compromissos, que a gente todo dia tem que fazer escolha e às vezes a escolha é entre a preguiça também, né? Hoje eu escolho ter preguiça, que isso acontece e é normal quando se é jovem. A má notícia é que vai chegar no ponto que vocês não vão ter mais essa escolha, né? Para aqueles que ainda têm, eu sei que muitos não têm, já não têm há bastante tempo. E eu agradeço, porque muitos se empenharam bastante para estar durante esse curso, que é um curso longo, e abriram as mentes para poder receber informações e alguns, né, de forma muito mais presente, a gente percebe uma mudança, outros essa informação eu sei que vai ficar guardadinha lá para alguns momentos da vida, outros essa informação vai se abrir como um portal mais lá na frente, e outros vai vir de forma fragmentada, mas com certeza, eu tenho certeza de que construíram pessoas diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Que esse processo fez a construção, colaborou para a construção de vocês, para que sejam pessoas com um olhar diferente sobre o meio ambiente, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente aprendeu aqui que a gente tem uma tríade, né? Que a gente fala sobre a questão ambiental e a gente jamais pode esquecer a questão social. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala da sobrevivência do humano, não é da sobrevivência do meio ambiente em si, mas é uma colaboração entre o humano e o meio ambiente para que os dois possam estar juntos dentro de um planeta e viver em harmonia, ou com menos conflitos possíveis. E falando disso, a gente vai tocar num ponto, né, que a gente viu lá no Parque do Curió, que é a questão da água, da captação da água irregular dentro de uma unidade de conservação. Vocês lembram disso, né? Teve até vídeo. O Gabriel e a Manu falando no vídeo, lá no Instagram da Onda Verde. Olá, hoje o projeto Jovens Líderes pelo Clima está aqui no Parque Natural Municipal do Curió para uma atividade de educação ambiental e durante a nossa atividade nós nos deparamos com uma situação muito complexa e muito complicada, que se trata de um crime ambiental de coleta irregular de água dentro da unidade de conservação, como vocês podem ver aqui. A gente queria notificar a Secretaria de Meio Ambiente, os gestores do parque e a população da cidade que isso é uma coisa errada, isso prejudica a preservação do parque e não deve ser feito. Nós, como jovens líderes, vamos voltar aqui para poder verificar se continua tendo essa captação irregular e se foi feita alguma coisa para realmente acabar com esse crime ambiental. Se você olhar, é um fluxo muito grande de água, ó. Então a gente tem essa única mangueira que está rompida, mas logo aqui tem uma outra mangueira, então é uma outra captação que segue e a gente não sabe para onde vai. E é uma água, pela quantidade, que deixa de abastecer não só a população, mas também os próprios rios da reserva aqui, da unidade de conservação, que sofre. Então a biodiversidade sofre, fauna, flora, a própria sociedade é prejudicada por um ato criminoso. Então, você que está fazendo esse ato falho, repense as suas práticas, busque um pouco mais de conhecimento ambiental para você romper essa barreira e pensar melhor em todo mundo que está sofrendo. Afinal de contas, o meio ambiente ele é indivisível, né? Todos de alguma maneira são afetados. Então essa atitude aqui não está afetando só esse indivíduo individualmente, mas está afetando também toda a coletividade do município de Paracambi e do mundo inteiro. E o ponto sensível era justamente uma captação irregular de água, que a gente viu os canos, para quem foi lá no parque. E a ideia primeira que a gente tem é pensar, cara, se eles estão captando água de forma irregular,
qual a primeira ideia que dá na gente? Tira os canos e deixa sem água. Né? Mas quando a gente pensa isso, a gente está pensando em unicamente cumprir uma lei sobre a unidade de conservação e se esquecendo de fazer toda uma análise de um contexto sobre quem são essas pessoas. Elas realmente estão captando porque elas acham melhor? Quem são todos eles? Existem aqueles que estão captando simplesmente porque é o caminho mais fácil, mas existem aqueles que estão captando água aqui porque realmente não tem outra fonte? Quem são essas pessoas? Elas todas têm a mesma iniciativa por causa do mesmo motivo, ou é um grande grupo com subgrupos que têm motivos diferentes para estar cometendo essa irregularidade? A gente nunca pode olhar para o meio ambiente como uma coisa isolada. Nós fazemos parte dele e ele faz parte de nós. Tá? E nós temos que ser gentis com as pessoas. E, claro, né, ser firmes com as irregularidades. Porque a gente já viu que as irregularidades e as inconsequências ambientais têm consequências desastrosas sobre as nossas vidas. Aí, voltando para a questão do parque, a gente chegou no local lá, para quem foi, que tinha uma placa lá que o parque, que a captação da água, ela foi inaugurada em 1871. Em 1871, existia lei de unidade de conservação? Não, né? Então, existia uma fábrica aqui que construiu toda uma rede de captação da água para abastecer a fábrica. E a Paracambi ela foi se estruturando a partir da fábrica, principalmente, que foi grande suporte para que criasse as vilas, para que tivesse os operários, para abastecer a própria fábrica. Então, eles construíram toda aquela captação de água, 1871. O tempo foi passando, a vida foi acontecendo e chegou uma coisa chamada SEDAI, que todo mundo já ouviu falar, que era a grande empresa estadual que captava água, né, de abastecimento de água e de saneamento. Então, ela chegou aqui em Paracambi e a fábrica, que era dona de todo aquele sistema, cedeu para a SEDAI, né, a rede para que ela trabalhasse nesse sentido da captação e da distribuição de água. Mas ainda era uma estrutura privada. Então, está lá a estrutura privada que é utilizada pela SEDAI para fazer distribuição de água para aqueles bairros e aquelas localidades e aquelas comunidades que não tinham água, né, por outros meios. Só que a gente sabe que a SEDAI, ainda quando era SEDAI, né, mesmo vocês sendo bem jovens, ela não abastecia, ela não distribuía água para todo mundo. Existiam muitas localidades, né, bairros ou trechos de bairros que a água não chegava. Né? E isso é assim até hoje. A SEDAI se dividiu. Parte da SEDAI ainda existe e ainda faz principalmente o trabalho de tratamento da questão do esgoto. E parte da SEDAI ela foi vendida, né, numa licitação para diversas empresas fazer tratamento, fazer esgoto e distribuição de água para a população todinha está aí. Águas do Rio e aqui é a Rio Mais Saneamento. Quando a Rio Mais Saneamento chegou aqui, né, ganhou a licitação, quando ela ganha a licitação, ela ganha o direito de prestar aquele serviço para aquela população daquele local. E a partir daí ela vai fazer o quê? Ela é uma empresa. Ela vai cobrar, ela não vai distribuir grátis, ok? Mas, em contrapartida, ela tem que fazer uma estrutura, melhorar toda a estrutura para aquela água chegar de maneira melhor possível, com menos perdas para as pessoas que já recebiam água, e chegar também, ou seja, fazer novas estruturas para aquelas pessoas que não tinham a água. Qual é o problema aqui? Não só aqui em Paracambi, mas usando aqui Paracambi. A Rio Mais Saneamento não fez isso. Do jeito que estava, ela foi melhorando uma coisinha para onde já tinha abastecimento, porque é muito mais fácil melhorar o que já existe do que construir uma nova.
As comunidades que não tinham água via SEDAI continuam não tendo via rio mais saneamento. E existe outro detalhe. Como eu falei, desse grupo que não recebe água desde 1871, né, ou antes lá, que foram se estabelecendo e foram fazendo comunidades e bairros como é o Boqueirão, que é uma das principais comunidades que não tem abastecimento da Rio Mais Saneamento, mas tem abastecimento desses tubos irregulares que eles tiram da unidade de conservação. Por um lado, a Rio Mais Saneamento não fez a estrutura para a água chegar no Boqueirão. Eu estou usando o Boqueirão como exemplo, mas existem outras localidades, certo? A Rio Mais Saneamento não fez. Por outro lado, se eu tenho uma água que vem de um local que eu não pago, eu vou exigir que a Rio Mais Saneamento faça um caminho de uma água que eu vou ter que pagar? E aí, existem dois problemas para esse grupo. Um é que realmente eu vou ter uma água que eu não vou pagar, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma água irregular e sem tratamento, porque vocês passaram por quase 10 meses de formação e viram que a água que sai da unidade de conservação, mesmo ela saindo de uma cachoeira, mesmo ela sendo uma água especial, mas, né, a vegetação e toda a fauna do local tem um resíduo de contaminação daquela água. Então, para o consumo humano, essa água tem que passar por um tratamento mínimo, que é um tratamento de cloro. Então, se por um lado, essa população ela não quer essa água do Rio Mais Saneamento, porque tem a água mais fácil, que vem da unidade de conservação, por outro lado, ela sofre tanto irregularidade de abastecimento, porque é um cano que quebra lá, que a gente viu canos, né, rompidos lá na unidade de conservação, quanto ela tem uma água que não é tratada, correndo o risco dela ter mais enfermidades, transtornos gastrointestinais, porque não tem uma água tratada. Então, a gente tem um contexto muito complexo para olhar para um cano dentro de uma unidade de conservação e dizer assim, tira. A gente, como pessoas que têm essa preocupação com a questão ambiental, mas também com a questão social e também com a questão econômica, a gente não pode olhar para um problema só sobre uma ótica. A gente tem que se colocar em diversos lugares de análise dessa problemática, porque nós temos elementos para isso, certo? Nada é só ambiental, nada é só social e nada é só econômico. Existe essa tríade que a gente tem que se preocupar, né? Tem que analisar. Então, quando a gente vai, né, a pergunta é: como resolver o problema do redirecionamento ou do direcionamento irregular da água da unidade de conservação Parque do Curió e também do Revis, que isso acontece para a área agrícola de Paracambi, no caso do Revis, já mudando de unidade de conservação. O pessoal da agricultura tira a água, principalmente, dos olhos d'água e das fontes da Revis, do Revis, né, que é um refúgio, do Revis, que é uma unidade de conservação. Não poderia tirar, mas eles estão numa área agrícola, né, numa área rural. A área rural, dentro de uma coisa chamada plano diretor, não é contemplada dentro da concessão de fornecimento de água da Rio Mais Saneamento. E aí, como é que resolve? Estão vendo como o problema é complexo? A gente não pode olhar só sobre um ponto de vista. Então, uma coisa, a gente resolveu o problema de uma área urbana. Outra coisa é a problemática de uma área rural. É mais um elemento para a gente analisar. Mas voltando para a questão do parque, do Curió, que vocês visitaram e vocês viram as encanações irregulares. Eu quero ouvir de vocês. Quais os caminhos que a gente poderia sugerir para a solução dessa problemática? É até difícil pensar em sugestões, porque, por um lado, mesmo que a gente fosse tentar exigir que o órgão público
fizesse uma licitação no meio que a companhia de água fizesse o tratamento para chegar água correta na casa das pessoas, tem outro lado, como você falou, das pessoas que já têm essa água de forma gratuita. Então, são pessoas que, logicamente, pela lógica, não iriam querer pagar por essa água. Então, fica até difícil pensar na nossa gestão por causa desse ponto. É porque quando a gente vê essas pessoas, são diversos perfis econômicos de pessoas. Existem aquelas que é meio que unanimidade, se eu já tenho água de algum lugar, eu não vou querer pagar por aquela água. A gente enfrenta esse problema em Tinguá. Tinguá, né, tem lá a reserva biológica Tinguá, que é de lá que sai a água que abastece, né, da reserva biológica Tinguá, faz todo um caminho que abastece milhares de pessoas. Mas o bairro de Tinguá geralmente não tem água. E os locais que tinham, antes dessa coisa da SEDAI, né, fazer parte da SEDAI para poder distribuir para diversas empresas, para diversas concessionárias, fazer a distribuição de água, muitas pessoas tiravam a água de maneira irregular e tal. E agora vem uma concessionária que diz assim, olha, eu vou botar toda a encanação, vou fazer todo o caminho, mas eu vou te cobrar. Mas eu tenho água de graça. Né? O meu bairro é um bairro que fica dentro de uma reserva biológica, que tem um local que tem mais água, que abastece milhares e milhares de pessoas. E eu vou ter que pagar pela água que sai daqui, do meu quintal? Então as pessoas não querem pagar. Isso é um impacto econômico. É claro que para algumas vai ser um impacto econômico grande, porque uma conta de R$60, R$100, R$150 vai fazer um impacto muito grande no orçamento da família. Para outras pessoas não é nada. Elas só não querem porque já estão acostumadas a ter de graça e não querem pagar. Então, para poder resolver isso, a gente tem que pensar de maneira muito macro. Né? Mas quais são os atores envolvidos nessa problemática? Quem está envolvido nessa problemática? Nós temos no topo a comunidade, ou as comunidades. A exemplo do Boqueirão, a exemplo da Cascata. Né? O Boqueirão é uma das comunidades que são mais abastecidas pelo parque. Mas se a gente ampliar a questão do abastecimento d'água aqui em Paracambi, quais são os outros bairros que têm problema de abastecimento d'água com frequência? Cascata é um deles. A gente tem a Cascata, que tem água na Cascata, mas as casas da Cascata têm muita irregularidade no abastecimento de água. Então, nós temos dentro dessa problemática as comunidades, certo? Que precisa da água, não tem a água pela empresa, e aí muitos deles querem pagar e outros não querem pagar. Isso é o perfil da comunidade. Quem mais está envolvido nessa problemática? A concessionária de água, né? Rio mais saneamento. E por que ela está envolvida nessa problemática? Continua, Isabela. Porque ela que fornece água, ou deveria fornecer. Certo. Ela que deveria fornecer a água. E aí, como eu falei anteriormente, ela, né, mesmo para as vias, para a malha de abastecimento d'água que já existia, ela ainda não fez melhoramento suficiente e ela não fez as novas malhas para abastecer os bairros que não tem malha de abastecimento d'água desde a época da SEDAI. Qual outro grupo que está envolvido aqui? Setor público. Ele não é responsável pelo abastecimento d'água, mas ele é responsável pela garantia de direitos. Se tem essa irregularidade no município, ele tem que estar agindo. Agindo como? Primeiro, pressionando, né, cobrando
através de todas as possibilidades que ele tem, Ministério Público, e mobilização da sociedade para pressionar. Tipo, fazer panelaço, reivindicar na frente da Rio Saneamento, qualquer coisa parecida. Né? O primeiro caminho é o seguinte, é isso aqui pressionar. Isso aqui não pressionou, alguém tem que pressionar isso aqui para pressionar isso aqui, ou ir direto a isso aqui. Perguntar o porquê que essas comunidades não têm malha para abastecimento de água e porque algumas que têm sofrem irregularidade com frequência. Quem aqui mora em algum bairro que sofre irregularidade no abastecimento de água? Hugo, tu mora em que bairro? Guarajuba. E falta água com frequência? Toda semana. Toda semana mora... Em teoria, o Guarajuba não é um bairro que deveria ter problema. Ele tem uma malha de abastecimento de água. Não deveria ter problema aqui. Lá no Sabugo também faltava direto. Onde? Lá no Sabugo também falta direto. Sabugo falta direto. Também não tem justificativa. Oi? Já... Não, tô perguntando se vai ter falta. Tá? Da minha Sabugo. O meu falta direto. Já falou. A maioria das casas do Sabugo, elas já tem um sistema de ou ter mais de uma caixa d'água, ou já ter cisterna, ou poços, porque já conta com essa questão de faltar. Eu estou morando na segunda casa dentro do bairro do Sabugo, que conta com essa questão de ter mais Criar estratégias. E sempre, geralmente o proprietário avisa, não, porque o bairro tem problema de água, principalmente no verão, e a gente faz dessa forma para não sofrer. Isso porque, tipo assim, o Barcelona é dividido em dois lados, né? Tem o lado que a gente mora, e aí a parte melhorzinha, porque é a parte plana. Só que do outro lado, onde tem a parte dos morros, aí lá realmente falta água direto. Porque a gente tá caindo água do nosso lado, mas do lado de lá não cai. A galera que mora lá no então sofre bastante. Aquele pessoal que pega daquela fonte lá, né? A mina, fica tudo pra beber. Tipo, tu falou água, banho, lava roupa, enfim. Às vezes eu vejo pessoas com carrinho lá no galão. Micael, tu mora em que bairro? Falta água na tua casa ou tem bastante caixa d'água para poder fazer estoque? Às vezes falta. Quem mais mora em local que falta água ou que teve que fazer estrutura com diversas caixas d'água para comprar uma caixa d'água maior para poder estocar água? Natan, tu mora em que bairro? Lá a gente falta água, não. Lages é um bairro privilegiado, né? É tipo uma cidade dentro... Mas eu acho que Lages é questão da parte do Lages que você mora. Se tem mais parte que também não. A gente vai saber à tarde tem mais gente de Lages. Mas ele adora falar de Lages. É o Gateu, o Guarajuba, lá é Lages. Agora vamos pensar numa estratégia. Jovens líderes pelo clima. Como vocês, a partir de então, podem criar uma estratégia de atuar nessa questão aqui? Diante de tudo que a gente já falou. Vamos lá, Cauã, que está caladinho aí, só prestando atenção. Que estratégias vocês, como grupo, um coletivo, poderiam adotar para poder atuar nessa demanda do município de Paracambi? Começarem a agir com a margem de saneamento. Ok, primeiro passo. Eu não entendi. Repete agora de novo, porque eles não ouviram. Eu tô com a voz ruim. Não, é porque eles não ouviram. Mas como pressionar faria o setor isso? público. Como? Ali, ó, vai pra lá. Oi? Mas como a gente faria isso? Como? Como assim? Não entendi. Tá, a Obrigado. gente vai pressionar o setor público. Pressionar. A gente vai pressionar. Ah, tá. Entendi. Como é que a gente vai pressionar? Talvez criando documentações, assim, usando as leis a nosso favor também.
Tá. Não, vamos lá. Fazendo baixo assinado, não sei, com a Um população, abaixo-assinado. um grande número de gente, entendeu? Eu tenho uma dúvida em relação a essa movimentação. A primeira casa que eu morei, quando eu mudei para Paratumbi, eu morava na rua bem ali, na Rio Soares. E uns 3 meses depois que eu comecei a morar ali, a Rio Mais Saneamento começou a cobrar a taxa referente ao esgoto. Sabendo nós que não existe esgoto aqui em Paratumbi. Eu lembro Essa é uma que questão. algumas pessoas da rua, alguns moradores, foram questionar essa cobrança diretamente na Rio Mais Saneamento. E a justificativa que eles deram foi porque eles têm consciência de que não tem Não tem a rede ainda. não tem a rede, mas que estaria fazendo a cobrança para iniciar as obras. Isso tem mais de um ano, nunca foi feito nada. E aí isso me lembra de algumas queixas que já foi feita e a resposta é: a gente não tem recurso. Estamos cobrando com uma taxa a mais. Só que não é muito claro porque você não sabe quanto que precisa, quanto que vai ser. Tá sendo cobrado e tá por isso aí. Sim, está sendo cobrado em pontos de Guarajum, vai cobrar tudo no balão. Rio abandonado. O bairro todo. A rua daqui da Plínio, em frente à casa que eu morava, se você ver, eu não sei se é daquela casa ou da casa do lado, mas com certeza tem um cano que cai diretamente ali no rio. Vai ser a operação inteira, assim. É só vocês seguirem o curso do Rio. E aí a conta da casa que eu morava, eu pagava a taxa mínima, que é R$60. E aí, como não tem o esgoto, eles colocaram o mínimo do esgoto também. Aí uma conta de 60 foi para 120 e pouco. E ficou por isso mesmo. Ou seja, é mais uma questão. Além da irregularidade na continuidade do abastecimento d'água, na falta de malha de abastecimento d'água para muitas comunidades, ainda tem uma cobrança da rede de esgoto que não existe. Né, do tratamento do esgoto que não existe. Ou seja, a gente está cavando mais problemas em relação à concessionária de água daqui do município. Então, assim, vocês estão vendo que a gente está mexendo com um problema ambiental, social e econômico? Continuemos aqui. Vamos fazer um abaixo-assinado. O que mais? Como é que seria esse abaixo-assinado? A gente vai fazer o texto. E o que é que a gente quer que as pessoas concordem ali abaixo? O Breno balançando a cabeça como se ele tivesse dito alguma coisa. Tipo. Se você vai fazer um abaixo-assinado, é sobre o que é que as pessoas vão assinar embaixo. Sobre o que é que as pessoas vão assinar embaixo. Então, um abaixo-assinado reivindicando o quê? Pela melhora, a falta d'água naqueles lugares que não chegam. Que isso, cara. Pra melhora. Ah lá, o Natan falou, pô, Natan, você esperou o pô. Não, calma aí. Você vai falar no microfone, patrão. Aqui, tô lá. Caraca. Seria na melhora do abastecimento de água? Oi, repete. Na melhora do abastecimento de água? Melhora do abastecimento da água e a questão relativa. A gente agora tem um problema a mais, né? Que a gente está sendo cobrado, a gente, no caso vocês, estamos sendo cobrados por um serviço que a gente não tem. Né? Não tem nem sinalização de instalação desse serviço. Né? Com um impacto na nossa renda familiar, né? No nosso orçamento familiar, por um serviço que a gente não está recebendo. Vamos lá, o que mais? Aí a gente vai fazer a pressão do setor público, vai usar um abaixo-assinado para poder fazer a pressão do setor público para o setor público, por sua vez, pressionar. Mas será que vocês não podem pressionar direto a concessionária? E, na realidade, pressionar os dois ao mesmo tempo? Quanto mais gente incomodada, melhor, porque alguém vai se mexendo. Exatamente. O incômodo, né? Vocês sabem que aquele vídeo gerou um incômodo muito grande. Falou o quê agora? É um vídeo em que o Gabriel explica, né, a questão da irregularidade. É claro que ele citou algumas expressões que, de repente, não poderia, né, poderia ter sido melhores colocadas. Mas ele explica muito didaticamente a questão da irregularidade, do uso da água da unidade de conservação. A Manu também se coloca lá. E aí, o que aconteceu? As pessoas da gestão local olharam para o vídeo e acusaram a gente de estar fazendo uma provocação.
Aquilo foi uma provocação? Vocês concordam que foi uma provocação? Acho que seria mais uma denúncia, né? Sim. Mas e se for uma provocação? Tem algum problema? É, da gente às vezes Quer tem o dizer, nosso direito. tá na hora de melhorar, de fazer alguma coisa. Fala sobre isso? Tem algum problema em vocês, como moradores de Paracambi, provocar, seja a concessionária ou o poder público, sobre alguma coisa que está errada? Não, até porque trabalha para a população. Exatamente. Então, se alguém pergunta para mim, aquele vídeo foi uma provocação, eu respondo o quê? Foi. Responde o que eu. Que foi uma provocação. Eu responderia. Foi uma provocação. Não, mas a carapuça tá servindo. Foi uma provocação, porque quanto mais pessoas incomodadas, mais fácil de se mexerem para resolver o problema. Mas então vamos lá, estamos construindo um movimento para incomodar. Estamos construindo um movimento para provocar. Jovens líderes pelo clima, moradores de Paracambi e pessoas que estudam em Paracambi. Né? Estamos construindo aqui um movimento para provocar. Então, temos que fazer a pressão do setor público, usando um abaixo-assinado, que vai pressionar tanto o setor público quanto a concessionária de água. O que mais a gente pode fazer, Guilherme? De pensar. Manifestação? Tá, como é que a gente vai fazer uma manifestação? Vai, Renata, tá muito quietinha aí. Eu acho que juntando, né, a turma da manhã e a turma da tarde, manifestar. Onde? Se a gente vai manifestar, a gente vai manifestar onde? Lá na frente. Na frente de onde? A Onda Verde? Não tem nada a ver com isso, cara. Foi o que ela disse. Passa muito carro por ali, pra evitar dar a volta, eles passam por aqui, tem secretária de manifestação ali, aqui, ó. trânsito enorme. Tem secretaria de sabe? Gente, aí a pessoa tá indo trabalhar, coitada. Gente, é só dar a volta, cara. Gente, atrapalhando a vida do trabalhador. Gente, Mas, a ideia é incomodar. Você tem que trabalhar. Vamos lá, o trabalhador ele vai chegar em casa, ele vai querer tomar um banho. Aí ele vai pro chuveiro, não tem água. Ele precisa lavar o uniforme para ele se humilhar mais de serviço amanhã. Aí não tem água. Lá ninguém Caraca, isso é ele evidência. tá pagando sua taxa. Então trabalha ele filho. Eu fiquei 6 meses que eu paguei aquela conta revoltada pelo absurdo de pagar um serviço que não existe nessa cidade, que é o esgoto. A galera prefere não trabalhar para poder brigar por aquilo que é direito dela do que ficar trabalhando lá. Gente, eu só vou chamar a atenção para um ponto. Eu sei que vocês estão brincando em relação a fazer uma manifestação que não seja pacífica e tal. A gente está brincando, eu tenho ouvido. Então, quando a gente está manifestando, como você falou perfeitamente, a gente está querendo um direito nosso, revogar o nosso direito à água, né? Pedir pelo nosso direito à água, no caso aqui em Paracambi. Então, que essa manifestação, esse baixo-assinado, esse pedido, ele seja feito de uma forma que seja respeitada também. Lembrando dos trabalhadores, lembrando das pessoas que estão em volta. Não é para fazer... enfim, toda vez que vocês quiserem um direito de vocês ser atendido, até porque é um direito, que a gente faça isso de uma forma bem pensada, conduzida. Nesse projeto a gente aprendeu muito sobre a importância da gente fazer um planejamento. Então, pensem direitinho. Sei que é um momento que a gente brinca um pouco, mas sem falar essas bobeiras, são os momentos de sala de aula, então, por favor, tá bom? Bom, já tem 3 pontos aqui para poder questionar a Rio Mais Saneamento. A irregularidade no abastecimento da água em diversos bairros, como Guarajuba, Sabugo, Cascata. Isso é onde tem abastecimento da água, mas que o abastecimento falha, ok? Ponto 2, o abastecimento de água, ou seja, construir, fazer a malha do abastecimento da água nas localidades com abastecimento irregular oriundo do Parque do Curió. E 3, a taxa de esgoto sem esgoto. Sem o serviço. Temos 3 questões aqui para Rio Mais Saneamento. Vai voltando à manifestação, né? Vocês gostariam de fazer uma manifestação? Gente, uma manifestação não precisa ser um quebra-quebra.
né? Imagine vocês, um grupo todo de verdinho, reunindo amanhã e à tarde, com um abaixo-assinado, né, coletado via online mesmo, por diversas pessoas, e um texto, um ofício para poder entregar, claro que fechando a via por alguns minutos, para causar incômodo, porque se você não causa incômodo, você não chama atenção, né, da problemática, e você também não comunica às pessoas do município que vocês estão ali, né, em defesa de uma causa que é comum a todos. Então, se você não cria o mínimo de incômodo, o mínimo de desconforto para alguém dizer assim, nossa, tinha uns jovens, já aqueles jovens verdes lá, tudo verde, um bom dia ter, né? Estavam fechando a via e eu me atrasei. Vocês sabem que aqui em Paracambi isso corre muito fácil. A postagem que falou sobre a questão da água no Curió, né, muitas pessoas comentaram sobre pontos do abastecimento da água aqui em Paracambi. Poxa, vocês poderiam falar sobre isso, vocês poderiam fazer um movimento para poder, porque falta água, não sei aonde. É um monte de gente. Se vocês forem ler os comentários, começaram a falar sobre outras questões, outros problemas de abastecimento de água que vocês, inclusive, trouxeram aqui. Então, como representantes dessa população, vocês poderiam fazer isso. Eu acho que seria um trabalho, um TCC, trabalho de conclusão de curso maravilhoso. Não? O que é esse não, Isabela? Antes desse ponto, onde entra nós, o coletivo aqui, os ventos, além dos comentários quando você estava falando, eu abri para ver o que tinha de novo, porque fui acompanhando. Interessante que a gente marcou a ida da prefeitura, tem sorte vida, né? Nem apareceram ali. Mas sobre a questão, enquanto foi enviado o baixo-assinado, é interessante essa comunicação entre a comunidade. Sim. Né? Que, de alguma forma, não sei como seria essa forma, de fazer um convite de vocês para estarem com a gente no dia tal, onde iremos entregar o documento tal que reivindica X, Y e Z. Compreenderam isso? O primeiro passo é comunicar para o maior número de pessoas dentro da população, né, que vocês identificaram esses problemas e que vocês gostariam, né, de estar entrando em contato com a Rio Mais Saneamento, entregando uma reivindicação em nome da comunidade, da sociedade paracambiense, que sofre com as irregularidades no abastecimento de água e sobre outros problemas de abastecimento de água no município, né? E cobranças de taxas sobre serviços que não são prestados. Feito isso, você escolhe esse abaixo-assinado, né, solicitando que o abaixo-assinado nada mais é que a empresa olhe para aquele assunto, né, com atenção. E vocês chegarem como um coletivo, né, fazendo essa convocação para entregar esse documento a Rio Mais Saneamento. É claro que alguém tem que estar à frente e falar, nós viemos aqui representando a população para poder entregar isso com o ponto X, Y, Z, e precisamos que vocês tomem essa iniciativa, nos dê resposta quanto a isso, porque se vocês não derem resposta quanto a isso, nós iremos nos direcionar. E qual é o segundo passo se a Rio Mais Saneamento não der importância nenhuma? Vamos dizer que vocês realmente se mobilizaram mais pessoas para ir com vocês em fazer essa entrega, né, desse documento, que não é simplesmente duas pessoas representando, batendo na porta, gente, isso não chama atenção, isso não faz ninguém se movimentar. Dentro de um problema que acontece há décadas, e dentro da Rio Saneamento, que já está com 3 anos de gestão dentro do município e não se mexeu para poder resolver o problema, não vai ser batendo na porta com um documento e 2 pessoas lá, ou 5 pessoas falando, que eles vão se movimentar. Se não chamar atenção, não incomodar, não vai haver solução. E junto de uma entrega, né, e de uma provocação, que é uma provocação, tem que existir junto uma ameaça. Porque se a gente não ameaça, as pessoas não se mexem.
Então, precisamos que vocês nos respondam à população dentro dos espaços de comunicação de vocês. E caso a gente não veja um movimento de solução relacionado a isso, nós iremos acionar o Ministério Público. É o segundo passo. Vocês sabem como é que se aciona o Ministério Público? Coisa mais simples do mundo. Qualquer pessoa, seja como indivíduo, seja como coletividade, pode acionar o Ministério Público, inclusive com um texto redigido à mão. Vocês podem fazer um texto bonito no computador, não tem computador, pode fazer manuscrito, entrega ao Ministério Público. A partir do momento que qualquer documento dizendo assim, olha, cortaram uma árvore ali, eu acho que está errado, o Ministério Público tem a obrigação de ir lá ver. Agora imagina, chega um documento com um abaixo-assinado que foi entregue, respostas não vieram ou respostas evasivas, né, sem nenhum direcionamento de ação, simplesmente o segundo passo, como jovens líderes, né, representantes eternos que agora vocês serão desse espaço, desse território, é fazer um documento dizendo, olha, foi feito o documento XYZ e já se passou 30, 60 dias, nós não tivemos resposta. Entrega ao Ministério Público, o Ministério Público vai ter que acionar a Rio Mais Saneamento para cobrar resposta sobre tudo isso que foi questionado e ela não respondeu ou não iniciou uma ação para resolver o problema. Acionar o Ministério Público é a coisa mais fácil do mundo, para o bem e para o mal, porque qualquer pessoa pode ir lá provocar o outro que não tem nada, uma história que tem nada a ver. Sim, tá, mas o Ministério Público, tipo, qual parte? Assim, tipo, eu tenho um negócio que eu quero levar lá, mas eu levo lá aonde? Você chega lá e diz assim, olha, eu tenho uma reivindicação no Ministério Público. Aqui não tem Ministério Público, não. Tem que ver na internet qual é o Ministério Público que responde sobre as questões de Paracambi. Ok? É porque lá em Nova Iguaçu tem um monte de coisa, é tudo perto, né? É tudo pertinho. Entenderam qual é o passo a passo da solução da questão? E assim, se a gente fica só assistindo isso e falando e só filosofando, isso tá errado, a gente aprendeu que isso tá errado, isso não resolve nada. Vocês se tornarão mais um telespectador do problema. Ok? Então, isso é uma sugestão, né? A gente trouxe aqui uma problemática que existe de fato. É uma problemática que incorpora um contexto ambiental, um contexto social, um contexto político e um contexto econômico. Fica a critério de vocês já têm todas as ferramentas para se organizarem, inclusive se organizarem com o Grupo da Tarde, para fazer uma manifestação, para fazerem um abaixo-assinado. A gente está aqui para poder orientar, mas isso é uma escolha de vocês, né? Intervir, visto que vocês já estão apropriados de informações suficientes, então a escolha de vocês intervir nessa situação ou não, fica a critério de vocês. Todo o processo do que acontece, o porquê que as pessoas tiram a água do parque, o porquê que as pessoas que têm malha de abastecimento não chegam, e além do mais, a questão da cobrança de uma taxa de esgoto de um serviço que não existe, vocês já sabem tudo isso. O que vocês vão fazer com isso é escolha de vocês. Porque a partir de agora, né, é decisão de vocês intervir no espaço do território de vocês ou não. A gente não está mais aqui para poder passar atividade que vai descontar em bolsa, só acho que já está, tá? Até dia 18, dia 3, sim, e tal. Mas afora essas atividades, nós não estamos mais aqui para dizer o que vocês têm que fazer. Vocês agora têm o poder de escolha de intervir ou simplesmente serem mais um telespectador das problemáticas do município. Ok? Mas, segundo uma aluna da turma da manhã, ela observou que na conta de água dela vem uma tarifa para tratamento de esgoto. Como é que você está pagando por uma coisa que não existe ainda? Se a empresa ganhou uma licitação e ela disse que vai investir X milhões de reais para fazer a malha de tratamento, né, e para fazer a malha de esgoto sanitário, o porquê que ela está cobrando um serviço que ela ainda não está prestando? Eu pagava por água e não tinha água.
Agora ele mudou. Ele mora em que bairro? Não, ele morava no meu bairro, ele morava no Guarajuba, na minha rua. Uhum. Aí ele pagava por água, só que ele não tinha água. Ele tinha aqui uma lojinha que tem lá perto da nossa rua mesmo, Uhum. que vendia uns galões de água. Só que ele mudou. Aí agora ele mora indo na direção de Campo Grande. Eu não sei o que é pior, você pagar por um esgoto que você não tem esse serviço, ou você pagar por uma água que não chega na sua casa. Muitas pessoas da manhã falaram dos interrompimentos constantes de fornecimento de água no Guarajuba e... Oi? No BNH e no Sabugo. Que eu sei, tem problema de abastecimento na Cascata e no Boqueirão. O Boqueirão é um dos principais bairros que é abastecido pela água do parque. É. Mas identificando o problema lá do parque, que é o problema primeiro que a gente identificou. Qual seria o fluxo de uma solução para a gente fazer? Vamos dizer, como coletivo, a gente vai tentar resolver essa questão. Assim, eu penso assim, não seria uma solução, mas o que eu penso? Essas pessoas não estão preocupadas em ter esse abastecimento de água pela concessionária, porque o que elas têm não falta. Uhum. E elas têm esse medo de que, pô, eu vou trocar para uma concessionária e essa concessionária vai fazer igual ela faz com as outras pessoas. Ela não fornece água. Então, eu prefiro ter água que aqui tá fluindo sempre do que ter uma concessionária que eu vou pagar e não vou ter água. Mas não consigo pensar rápido aqui uma solução para isso agora, no momento. Mas as empresas... O poço d'água tem como ser regularizado? Tem. Senão seria sentido também, não? Fala, qual é a tua pergunta? Se os poços poço d'água tem como ser regularizado? Vamos falar dos poços artesianos. Imagina a gente tem um bairro com 500 casas, 500 poços, tirando água do lençol freático. Isso causaria um colapso no lençol freático. Uma outra pessoa faz poço, né? Elas não vão lá no INEA perguntar se podem fazer o poço. Então, elas estão colocando em risco a sua saúde e estão fazendo um risco ambiental. O risco à saúde que qualquer contaminação que tem ali naquele lençol freático, né, pode levar ao risco de vida dela. Porque quando um órgão oficial ele autoriza a escavação de um poço, ele olha um raio do que é que acontece naquela região. Aí as pessoas, não, mas é minha casa, eu tenho o direito de cavar aqui porque é minha casa para parar. Mas a gente tem que pensar naquele problema que está agora e no problema futuro, né? Então a pessoa vai avaliar qual é o fluxo de água nos lençóis freáticos para não comprometer um recurso natural, vai avaliar o que é que tem de atividade industrial no entorno que possa ter um risco de contaminação daquele lençol freático, que possa contaminar a água que aquela pessoa vai consumir ou que vai apenas tomar banho e tal, ou vai regar as plantas, qualquer coisa parecida. Então, o poço artesiano, por mais que a gente ache que é uma coisa muito simples, é uma coisa complexa. E aí, se a gente disser assim, mas essa comunidade ela não é abastecida por água, então todo mundo está liberado para poder fazer poços artesianos, o impacto ambiental no lençol freático daquela região é muito grande, causando um risco para o meio ambiente e para as pessoas. Entendi. Entendeu? Imagina, se Lages inteira resolve fazer povoação. Tava pensando no caso do Boqueirão, que seria um lugar mais reduzido, vamos supor, a cada 3 casas, vamos supor, eles fizessem um poço para poder distribuir entre eles. Uhum. Seria também uma solução se fosse mais viável, no caso. Isso existe, né? Principalmente na área rural. Ou na área periurbana, né? Que é aquela que tem limite entre aquelas áreas mais rurais, assim, que ainda tem aquelas características e vai chegando no urbano. Mas o correto seria a outorga, né, que é uma licença para poder fazer aquele poço, que
a cada período aquela água tem que passar por avaliação para ver se ela realmente ainda está apta ao consumo humano. E muitas coisas não vão fazendo mal de forma que a gente percebe, mas vai contaminando a gente lentamente. Então você vai ficando doente, né? Ou vai ficando com algumas coisas, seu sistema vai sendo minado e você não consegue atribuir a água. Porque não é uma coisa que você bebeu, passou mal. É uma coisa que vai, né, proliferando, ajudando a proliferar bactérias, esse tipo de coisa, e você não vai sentindo. Então, o poço artesiano é uma coisa delicada. As pessoas fazem e, às vezes, depois de uns anos, tem que abandonar o poço, porque o poço contaminou, uma coisa assim, porque na hora de fazer não seguiu as orientações de uma outorga, né? De uma licença de um órgão que realmente vai avaliar tudo isso, não é só o buraco onde vai fazer, é tudo que está no entorno e a capacidade da natureza de gerar aquela água. Entendeste? Entendi. Então, tem muitas coisas que têm que ser avaliadas. Mas voltando à questão da água do parque, aí a gente sabe que parte da população que é beneficiada com a água do parque, a gente sabe que parte da população que é beneficiada com a água do parque vai dizer, poxa, vai ser legal, a gente vai ter a rede de distribuição de água, vai ter saneamento, vai ter tudo. Mas uma parte vai dizer assim, eu não quero pagar por uma coisa que eu já tenho grátis. Só que aí tem o problema que ela está tirando água de um lugar que ela não pode. E aí, como é que a gente faz? A quem a gente recorre? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso tem que ser regularizado e essa população ela precisa parar de tirar água do parque. Só que eu não posso simplesmente chegar lá e cortar aqueles canos. Porque do mesmo jeito tem pessoas que vai ter recurso para ir atrás de comprar água, vai ter pessoas que não terão. Imagina uma família, uma mãe que tem filho pequeno, do nada para de chegar água. Olha o impacto que isso vai ter nessas pessoas. Porque na área urbana eles não vão perguntar. Só quebra e bota o relógio. Quebra e bota o reloginho. Porque não tem que perguntar. É um serviço que eles têm que instalar. Acabou-se. A partir do momento que a concessionária chega, tem que fazer isso. Mas a gente falando ainda da questão das pessoas que tiram água do parque. O Léo falou, isso é um problema da concessionária. Mas a concessionária não está resolvendo. Por que aconteceu? Eles chegaram aqui há 3 anos atrás, o problema já existia e eles disseram, não vou mexer nisso agora não. Tem um monte de coisa aqui para fazer, deixa isso aí. Aí o que aconteceu? Muita gente reclama porque vai no parque, porque vê aquilo, aí fala para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Agora, Secretaria de Meio Ambiente e Clima. Secretaria de Meio Ambiente e Clima diz assim, a gente não pode fazer nada, não pode mesmo? Cara, a gente tem que pressionar a concessionária a ter uma atitude, porque ficou 3 anos e nada ainda, tá ligado? A gente não vê eles fazendo nada. E aí eles realmente não mexem, tem lugar que eles não mexem. Eles têm que ser provocados. Eles têm que ser provocados para cumprir o direito deles de proteção da unidade de conservação. Né? Para que eles provoquem a concessionária que deve prestar um serviço de qualidade para a população. E no caso do Parque do Curió, que a concessionária resolva o problema dessas comunidades para que eles não possam mais dizer que não tem abastecimento de água. Porque enquanto a malha de abastecimento não chegar nessas comunidades, né, humanamente, né, uma questão humana mesmo, você simplesmente não vai interromper. Simplesmente não vai tirar. O impacto na vida dessas pessoas será muito grande. Um aluno da manhã, depois que a gente estava conversando, ele falou assim, manifestação. Eu não disse nada, quem disse foi o aluno. Manifestação. Eu acho que seria um excelente TCC para vocês. Eu acho que seria trabalho de conclusão de curso. A cidade toda apoiaria, a cidade toda participaria. Não, já falei, já. Era só isso. Eu acho que a cidade toda é muita coisa, mas imagina, aquele poste
quando entrou, muitas pessoas começaram a comentar sobre os problemas de água da concessionária. Se vocês começam a divulgar, passar um baixo assinado com as pautas que vocês querem, que a concessionária tenha atenção, cara, um monte de gente acompanharia vocês. Seria muito legal. Aí uma aluna da manhã fez assim, mas aquela rua é fechadinha, a gente ia causar um transtorno no trânsito, as pessoas que vão trabalhar. Mas se a gente não chama atenção... Esse é o propósito. Pô, tu não vai fazer uma manifestação tudo certinho, onde não tem problema, não vai gerar atenção. Pois é, imagina a gente escolhe 2 pessoas daqui da sala, entrega um documento e faz assim, vai lá, bate na porta e diz assim, olha, a gente identificou esses problemas aqui. Tem que tacar rojão, pedra. Não precisa, Não precisa. Eu acho que só um aglomerado de pessoas, com alguém que já chegasse com um documento, né, falando sobre quais são os problemas identificados relacionados aos serviços da concessionária, isso já chamaria muito mais atenção do que estar dizendo, olha, a Secretaria de Meio Ambiente, vocês não vão fazer nada, não? Olha, Secretaria, vocês não vão fazer nada, não? Ficar fazendo isso. Então, o incômodo, a provocação, eu acho que teria um efeito muito maior do que estar batendo na porta. Só que existe um ente nessa coisa aí entre o poder público e a empresa, que é a única coisa que a gente tem que se preocupar, que é o quê? A população. E dentro dessa população existe uma estrutura ambiental que se chama o parque, que é uma unidade de conservação, que não pode ser impactada, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se continua tendo essa retirada de água irregular nessa constância que está acontecendo, porque os bairros eles vão crescendo, as comunidades só tendem a crescer. Então esse escoamento ele só vai aumentando, né? Então tal, né? Eu não estou falando para fazer não, tá? Estou falando que seria muito massa se vocês fizessem, né? Um movimento de fazer um baixo-assinado, colher assinaturas e dizer que tal dia, tal hora vocês vão fazer essa entrega num movimento coletivo lá na concessionária para questionar o ponto A, B e C que foi levantado aqui pela turma da manhã e que vocês, em paralelo, parecem concordar. Então, já apresentaram lá essas pautas, esses problemas? Tipo, na boa, falaram com eles na boa, já tentaram? Não, é aquela coisa de... É sempre aquilo de... Aquela coisa, cara, o povo tá reclamando aqui, não sei o quê. Mas aí nunca dá em nada. Nunca dá em nada. Leva os caras lá do seu bairro, se resolve. Eu acho que precisa de um abaixo-assinado que movimente mais. Mano, eu agito que essa chama manifestação. atenção. Eu agito. A gente podia fazer igual fez no outro. A gente faz uma parte em papel e coloca um link pra fazer online. Uhum. Aí a gente usa o Instagram da ONG pra postar e a coisa. Desde que sejam vocês que falem, vocês podem usar o Instagram da ONG para poder reivindicar qualquer coisa em benefício do território de vocês. A gente pode fazer um vídeo igual eu e Gabriel fizemos lá no parque. Então, a gente pode também coletar entrevistas dos bairros onde são afetados por essas pautas. Nossa, isso seria muito bom. Muito bom, isso seria muito bom. Uma ideia que a Lu deu de manhã é que, para vocês se sentirem à vontade, até porque vocês são cidadãos daqui, vocês moram aqui, vocês sabem as problemáticas daqui. Primeiro ponto, toda vez que a gente quer reivindicar algo, um direito nosso, até porque é um direito, a gente precisa fazer isso com respeito. Então, mesmo que vocês brinquem, vamos tacar isso, fazer aquilo e tal, respeito. É um direito de vocês, então a gente tem que fazer com que esse direito seja ouvido. A gente não quer causar um problema, no caso vocês não querem causar um problema, eu espero eu. Então que seja feito de forma respeitosa, com muito cuidado com o tom de vocês também, até porque... É porque tem consequências. Tudo tem uma consequência. Então a gente quer que esse direito seja atendido, no caso do direito de vocês, então que seja feito de forma... Tudo que a gente falou nesse projeto tem muito a ver com a questão do planejamento. A gente não precisa de uma coisa planejada, bem estruturada, para não ser feito algo de qualquer jeito. E também, vou cutucar aqui vocês com vara curta. Como a questão do abaixo-assinado das Recheiras do Bosque. Fez o abaixo-assinado, ficou por aquilo mesmo, ninguém nem mais tocou no assunto. Então, se vocês toparem, agitarem, fazer isso, fica
vai ter que ser levado em consideração uma continuidade. Não é só levantar o barulho e depois aquele barulho aumentar e aquele problema não ser mais resolvido. É usar a voz de vocês para que seja de fato ouvida. Aí a gente chega numa outra etapa. Você chega lá e entrega um abaixo-assinado. Vamos dizer que eu cheguei lá. Olha, Rio Mais Saneamento. A gente está aqui com 3 pontos que foi identificado pela população. Nós estamos aqui como jovens representantes de Paracambi. E os 3 pontos que nós identificamos é que em alguns bairros, e vocês devem saber mais do que eu, aqui os meninos levantaram Guarajuba, Sabugo, Cascata, agora BNH, existe muita interrupção no abastecimento da água, não é nem irregularidade, a palavra é interrupção. Então, né, passa dias sem ter água. Isso é um processo de interrupção da prestação de serviço que está sendo paga. Inclusive, existem pessoas que pagam a conta como se tivesse recebido o serviço e a água não chegou. Ponto 2. Os bairros que não têm a malha de abastecimento d'água e por isso são forçados a tirar a água de uma unidade de conservação, né? Isso é uma irregularidade que vai contra o SNUC, né? Que é SNUP. Eu adoro falar SNUC também. O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. É isso. Ela é a especialista. Então, isso vai toda... Quando eu digo que vai contra o SNUC, vai contra a lei. O SNUC o SNUC é uma lei, é o quê? É uma lei, sim. Tem coisas estabelecidas, tem diretrizes, né? Pois é, o SNUC é uma lei, então vai contra a lei. Se eles não estão fazendo com que a comunidade tenha aquele serviço, então eles também estão contra a lei. Outra coisa que foi identificada, que foi muito citada pela turma da manhã, não sei se vocês olharam a conta d'água de vocês, mas agora é uma boa oportunidade para olhar, é que existe a cobrança do esgoto, do tratamento do esgoto, e que a concessionária não faz. Não existe nem o sistema de tratamento do esgoto ainda. Então, como é que você está cobrando por uma taxa, né, de uma concessão que você recebeu para poder investir e fazer esse serviço, e você está querendo que eu pague anos dessa taxa para poder você ter dinheiro para fazer o serviço depois? Para onde está indo esse dinheiro, será? Oi? Para onde está indo esse dinheiro? Pois é, eles na realidade... Não tem uma prestação de contas. Eles ganharam a licitação para prestar um serviço que, ao que me parece, eles não têm recurso suficiente ou não têm capacidade de prestar. Se uma concessionária ela ganhou a licitação e está demonstrando que não tem capacidade de prestar aquele serviço, de reconstruir aquela estrutura para poder reconstruir ou construir uma estrutura para prestar o serviço, aquela concessionária não serve. Então, aquela concessionária tem que sair. É fato. Não é como uma empresa uma empresa pública como tinha a SEDAI antigamente, que era mais difícil de tirar. Hoje em dia é uma empresa privada. Se você tem uma empresa privada e você paga por um serviço, a empresa não está te entregando aquele serviço, é o que você faz? Você tem que botar outra que entregue o serviço, não é isso? E aí eu acho que o primeiro movimento é esse, é chamar a atenção da empresa, cobrar a empresa. 30 dias a empresa não respondeu, não foi no Instagram falando o planejamento que ela pretende fazer para resolver as pautas de vocês, Ministério Público. E Ministério Público, como eu disse, caro Ministério Público, nós, como jovens, moradores de Paracambi, de diversos bairros X, Y e Z, identificamos o problema A, B e C, né? Notificamos a empresa, não tivemos resposta, solicitamos que averiguem as irregularidades. Fim, o Ministério Público tem que ir atrás. Seria lindo se vocês fizessem isso. Mas, como eu falei na turma da manhã, a gente agora está no processo de encerrar o curso. Tem como a gente fazer isso com o Hospital de Lages também? Tem. Qual é o problema do Hospital de Lages? Tudo. O hospital é do secretário. Não. Da secretária, uma secretária, né? Mas isso é um exercício. Foi superfaturado. Que você está falando. Isso
sobre a questão do planejamento, não só do planejamento, mas de visualizar o problema, ver como ele pode ser resolvido, quais as questões estão sendo levantadas ali. É um exercício para vocês que são jovens líderes, para além de jovens líderes também moradores aqui em Paracambi, para vocês enxergarem essas problemáticas. Como ela falou, citou o Hospital de Laje. Tem esse tanto de problemas. E a população já se uniu para pedir para que isso seja resolvido? É o que eu ia falar, todo mundo reclama, mas nunca tem essa união da população. Uma ação, e às vezes o que falta é isso, uma ação. Exatamente o ponto que eu ia chegar é esse. A gente está usando o exemplo do abastecimento via o recurso hídrico do parque, mas esse movimento de chamar a atenção da população e de traçar um caminho que chegue até o Ministério Público e depois que chegue às redes de televisão, como denúncia, por exemplo, é um caminho para se fazer a partir de qualquer problemática que vocês perceberem dentro dentro do território, ou fora do território, ou qualquer território que vocês venham a pertencer na vida de vocês. A gente está falando desse exemplo aqui da água, do parque, que se enquadra em qualquer espaço. E como eu estava falando, eu não estou colocando isso aqui como uma atividade, como eu sempre coloquei aqui para vocês, e dizer assim, olha, se vocês não fizerem essa atividade, eu vou descontar na bolsa de vocês. A gente chegou no patamar do curso, último dia de aula dentro da sala de aula, que isso não cabe mais. O que a gente está colocando aqui é um exemplo de um problema do território, que pode ser o outro problema do hospital, que pode ser o problema de uma escola, que pode ser o problema de qualquer coisa. Que não adianta só ficar olhando o problema, reclamando e sem resolver nada, porque vocês já têm uma quantidade de informação suficiente para tentar solucionar o problema. E as informações que vocês não têm, vocês já sabem onde encontrar, porque vocês não são obrigados a saber de tudo. Vocês estão muito longe da obrigação de saber de tudo. Mas vocês já sabem alguns caminhos por onde saber. Inclusive, a onda verde. Como é que se faz esse caminho aqui? Como é que eu chego? Vocês podem ajudar a gente a traçar, a elaborar esse documento? Né? Como é que eu chego no secretário ou na secretária? Como é que eu chamo a população para se incomodar? Como é que eu provoco a população, né, para que ela saia desse lugar de inércia, de só reclamar e tentar resolver? Como é que eu mobilizo? Isso é o que a gente tentou trazer de informações durante todos esses meses para vocês. E agora eu concluo com traços de um caminho que pode ser recorrido para poder resolver qualquer coisa que vocês queiram. E o principal foco é a mobilização, é chamar a atenção e principalmente é provocar. A partir do momento que você provoca, você coloca o outro no lugar de incômodo para que ele se mexa e faça alguma coisa. Se você não provoca, ou se você se sente incomodado de ser acusado de provocar, você continua na inércia. E tem que aceitar que você é um provocador. Né? Que essa é a função dos cidadãos. Provocar para ter melhor qualidade dos serviços que eles têm direito. Então a gente não está aqui para dizer, gente, vamos nos reunir, vamos fazer isso. Isso agora é com vocês. O curso acabou. Existem mais 2 atividades que nós iremos cumprir para a gente fechar um raciocínio sobre tipos de unidade de conservação e conhecer um pouco sobre a produção na área rural, o que é que se produz aqui, as dificuldades. Espero que vocês façam bastante perguntas para os produtores. A gente vai conhecer um circuito que a gente sabe que existem pessoas que conhecem a área rural, mas existem muitas pessoas que moram em Paracambi e nunca exploraram a área rural. O que tem de potencial, né? O que é que eles produzem? Quais as dificuldades que eles passam e quais os potenciais de que vai que alguém aqui também queira ser um produtor na área rural, ok? A gente não pode dizer que conhece o território de Paracambi sem a gente explorar um pedacinho da área rural também, né? A gente vai ficar só conhecendo aqui o bosque, né? Na nossa área de estudo, o bosque de Paracambi, o parque de Paracambi. Não, vamos conhecer a área rural também. Fala. Completando o que você falou, a gente chegou no ápice, né, no auge do curso. A gente tem, vamos dizer aqui, uma formação para isso. E eu acho que, tipo assim, a gente tendo esse tanto de informação, a gente tendo essa união aqui, esse tanto de pessoas, a gente tem o dever de fazer isso.
Porque Eu não também sabe acho. quando que a gente vai ter a oportunidade de outro grupo de pessoas com a mesma formação de agir assim para ajudar a cidade. Então acho que seria um dever nosso e queria saber quem está disposto. Eu acho que seria legal a gente fazer antes de começar a nova turma pra eles verem que a gente também Tá ligado? engajado. E dar, tipo assim, um gás pra eles. Vamos fazer igual eles. Lembrando que vocês não estão sozinhos nessa. Além de vocês estarem no espaço estudantil, vocês também têm o complemento de aulas que é a turma da manhã. Então, se vocês quiserem procurar com eles, também não se esqueçam de vocês que estão lá mesmo. Eu acho que a gente podia escolher de fazer o negócio do baixo assinado online e o pagamento. Por mim, a gente pode começar a trabalhar isso amanhã já. Ou hoje também, depois. Amanhã você já não tem aula, a gente quinta vai não fazer tem online. aula. Hoje é a última aula teórica. Então é isso, eu espero que vocês se organizem, né? Isso é o que eu espero. Se vocês fazer, já é aí com vocês.